Nesse vídeo vamos ver como foram as questões de biologia da prova da FUVEST no ano de 1980. Para essa edição foi disponibilizado aqui no site da FUVEST a prova da primeira fase e um gabarito, e também esse manual do candidato, que é uma novidade, não teve nos anos anteriores, né? Manual de Exatas, Humanas e Biológicas. Vamos ver o que era esse arquivo. Basicamente era um manual de instruções com todas as informações necessárias para quem fosse participar do vestibular. Hoje, se você quer alguma informação sobre o vestibular da FUVEST, você vai no Google, né? Você pega o seu celular, seu computador, vai no Google, pesquisa aquela informação, provavelmente vai ter um monte de links para diversos sites, vídeos no YouTube, todas as redes sociais, oferecendo todo tipo de informação que você possa pensar. Mas antigamente, na era pré-internet, estamos aqui no ano de 1980, né? Não era bem assim. Você precisava ir, de repente, numa banca de jornal, comprar uma revistinha, um fascículo, tinha que esperar sair o jornal com a notícia do que aconteceu no dia anterior. Enfim, era um mundo bem diferente. Isso aqui certamente não era um arquivo digital, isso aqui era uma revista, né? Um manual físico que a pessoa, de repente, eu tô suspeitando aqui, não sei, tô imaginando que a pessoa ia numa banca de jornal, comprava, ou em algum outro lugar. E era específico para quem pretendia determinada área. Então, se você queria um curso da área de biológicas, né? Você comprava esse manual aqui e já se preparava para todas as etapas do vestibular. Então, por exemplo, aqui você ia ter o calendário, uma introdução, né? Uma apresentação básica, informações sobre inscrição, locais de inscrição, né? Calendário das provas, o exame, a questão da estrutura, né, dos exames, da primeira fase, segunda fase, tem conteúdo programático, informações sobre matrículas, carreiras e cursos, enfim. Era um manual realmente bem completo, que deixava a pessoa realmente bem preparada, né, para prever as próximas etapas do que ela ia ter que fazer para ingressar no curso que ela tinha ali o desejo. Então, o cronograma que a pessoa ia no banco, né, no Banespa, pagava ali uma taxa, fazia a inscrição, recebia ali um cartão, talvez por correio, não sei. Aí tinha o exame da primeira fase, convocação para a segunda fase, provas de aptidão em alguns cursos, né? E para quem classificasse, né, quem passasse no vestibular, tinha ali as chamadas, né, de convocação para matrícula. Aparentemente se limitava ali a 3 chamadas no máximo. Então, a prova da primeira fase ali é uma prova de conhecimentos gerais, né, as disciplinas do segundo grau, né, o ensino básico, realizadas testes de múltipla escolha, então questões de múltipla escolha, 5 alternativas. A segunda fase já era uma prova de natureza analítico-expositiva, referente aos conjuntos de disciplina, segundo grau, a mesma coisa, incluindo ali uma prova de comunicação e expressão e redação, além de língua estrangeira, provavelmente francês, inglês. E alguns cursos exigiam uma prova de aptidão, por exemplo, arquitetura, artes cênicas, artes plásticas, música, educação física, né, o TAF, o teste de aptidão física, como a gente hoje chama, quem era ali da fonoaudiologia, ortóptica, enfim, tinha ali também um caráter, Então, se você fosse candidato ao curso de fonoaudiologia e ortóptica, naquela faculdade ali, você ia ser submetido a um exame, um exame fonoaudiológico e oftalmológico ortóptico de caráter eliminatório e não classificatório. Complicado, né? Então, a inscrição tinha ali o período, né? Documentos exigidos, taxa de inscrição, 400 cruzeiros. Eu não tenho ideia de quanto isso seria em reais. Não levem isso aqui a sério, eu tô fazendo apenas por curiosidade mesmo. O Cruzeiro brasileiro está obsoleto. Um site aqui que faz conversão de moedas, né? Aparentemente aqui de Cruzeiro para Real. O Cruzeiro brasileiro está obsoleto, ele foi substituído pelo Real brasileiro em 94. Um BRL, que é o Real, equivale a 2.750 cruzeiros. Não sei se isso aqui é verdade, não sei se está certo. Praticamente aqui 400 cruzeiros valeriam 15 centavos de real. Também não sei se está certo, apenas por curiosidade aqui. Uma coisa que eu achei curiosa aqui, exame da primeira fase. Não esqueça de levar lápis número 2 e borracha. É proibido o uso de caneta na prova da primeira fase. Interessante, né? Já para o exame da segunda fase, não esqueça de levar lápis e caneta. Tem essa parte aqui também bem interessante, carreiras e cursos. Por exemplo, se você fosse ali para a Unicamp, né, você poderia escolher as carreiras de ciências biológicas, enfermagem, medicina, odontologia. E tinha os cursos, né, de biologia, enfermagem, medicina, odontologia. Já se você fosse para a Unesp, você teria também as carreiras, né, de biologia, ciências biológicas, ciências farmacêuticas, veterinária, odontologia, zootecnia e os cursos. Por exemplo, se você fosse para ciências biológicas, você poderia ter a opção, em alguns casos, de licenciatura e bacharelado, tem modalidade médica. E a USP, que é a maior de todas, também tinha uma maior oferta, né, de uma maior diversidade de carreiras. Então, agronomia, ciências biológicas, economia doméstica, não tenho noção do que é isso. Educação física, enfermagem, obstetrícia, engenharia florestal, farmácia bioquímica, enfim, paramédicas. Interessante, por exemplo, se você escolhesse a carreira de paramédicas, você poderia optar por curso de fonoaudiologia, ortóptica, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição. Enfim, só para mostrar aqui a diversidade, né, como é que a pessoa encarava essa coisa das carreiras e dos cursos naquela época. E aqui você já tinha acesso à instituição. Então, se você escolhesse, por exemplo,
Ciências Biológicas, modalidade médica bacharelado, você ia para a Escola Paulista de Medicina. E aí a pessoa já ficava preparada, né? Bom, chega de manual, vamos agora à prova. Para essa edição, nós também tivemos aqui um gabarito oficial. Foi uma prova de 96 questões, das quais 12 foram de biologia. Eu marquei já aqui as 12 questões de biologia. Eles só disponibilizaram essa prova da primeira fase, que é uma prova de conhecimentos gerais. E aqui começa então a parte de biologia, né, as questões de biologia, da questão 37 até a 48. Então, começando pela questão 37, um criador que desejasse aumentar a média de peso de seus porcos deveria usar qual dos métodos abaixo? Isso aqui é seleção artificial, né? Ele iria cruzar porcos e porcas de maior peso possível. Letra D. Então, lembrem aí da herança poligênica quantitativa, né? Por exemplo, a altura do ser humano, que é um exemplo que é um dos mais comuns, né? A altura, a cor da pele, enfim. Nós temos aqui uma curva normal para a altura humana. Nós temos aqui indivíduos, né, que podem chegar ali a 1,95, a 1,55, né, a altura mínima. E na média, ali no meio, você tem o quê? O mais comum, né, que é por volta de 1,70. Tudo isso aqui é normal para uma altura de um ser humano. Agora, repara que não existe gene para alto ou baixo. O que existe são vários genes atuando em conjunto, por isso poligênica, né? E a quantidade de alelos que determinam maior altura quando eles estão em conjunto nesses muitos genótipos que participam, né, dessa herança, quanto mais alelos, vamos dizer assim, dominantes, mais alta seria a pessoa. Então, se você pega uma população humana e você começa a cruzar pessoas para ter maior altura, pegando indivíduos altos e cruzando com indivíduos altos, o que você está fazendo inconscientemente é selecionando genótipos para uma maior altura. De fato, algumas populações humanas, né, acho que lá na Escandinávia, né, algumas regiões ali da Europa, o povo lá tem uma altura em média maior. São pessoas em média mais altas. Isso pode indicar ali já um isolamento reprodutivo parcial que teve em algum momento, uma seleção sexual inconsciente, né, visando esse tipo de característica. E como eu disse, você está inconscientemente selecionando genótipos, né? Você está olhando para o fenótipo, mas você está selecionando genótipos. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui, no caso da cor da pele, né? Se eu pegasse indivíduos brancos e cruzasse, eu iria obter indivíduos negros na prole? Provavelmente não, tá? Mas se eu pegasse, por exemplo, mulatos claros e cruzasse, teria uma chance maior de eu ter, por exemplo, mulatos médios na prole? Sim, né? Se eu pegasse mulatos médios e cruzasse com mulatos médios, eu teria uma chance maior de obter mulatos escuros? Sim, e provavelmente surgiriam alguns negros, né? E se eu cruzasse mulatos escuros com mulatos escuros, eu iria obter muitos negros na prole. Essa que é a ideia da seleção artificial, e conforme você vai selecionando, né, características específicas, você vai atingindo também resultados mais e mais desejáveis. Então eu fiz aqui um slide com uma brincadeira, presta bastante atenção porque eu vou passar os slides e vai mudar. E é interessante assim prestar atenção no que vai mudar, tá? Eu cruzei aqui dois indivíduos, ó, com apenas um alelo dominante cada um. São dois genes aqui, ok? Então assim, é uma simplificação. Então, por exemplo, esse aqui tem apenas um alelo dominante, o Azão, né? E todo o resto é recessivo. E o daqui é apenas um Bzão ali. Eu cruzei os dois. E aqui a gente obteve aqui uma prole onde as cores mais escuras determinam ali um fenótipo mais forte, vamos colocar assim, né? Vamos colocar aqui mais gordo, né? E os mais claros aqui seriam mais magros, porque o porquinho lá era, né, ele queria aumentar o peso dos porcos. Então vamos seguir essa mesma lógica aqui. Quem é mais escuro aqui tem um peso um pouco maior, quem é mais claro tem um peso menor. E então, ok, eu fiz um cruzamento entre dois indivíduos que tinham apenas um alelo dominante cada um. Quando eu faço um cruzamento para indivíduos com dois alelos dominantes cada um, olha só como é que já mudou, né? Eu obtive aqui ainda alguns com peso mais leve, sim, mas já obtive aqui uma média mais pesada e, inclusive, indivíduos aqui com peso pesado, né? Ainda em pouca proporção, mas uma média aqui já com aumento de peso. Se eu fizer um cruzamento agora, vou mudar o slide, com indivíduos com 3 alelos dominantes cada um, olha como é que a coisa já mudou completamente. Agora eu já não tenho mais pesos leves aqui. Todo mundo aqui é peso médio e pesado. E olha quantos mais indivíduos pesos pesados vieram na prole. O que eu fiz aqui foi uma seleção artificial. Eu fui cruzando indivíduos mais pesados, certo? Obtendo uma prole com indivíduos também mais pesados. Eu aumentei, vou passar agora rápido aqui os 3 slides. Pum, pum, pum. Viu? Eu aumentei o peso, enfim. Só para enfatizar que, inconscientemente olhando para o fenótipo, você está selecionando genótipos. Questão 38 falou sobre herança de X recessivo, falou sobre hemofilia. O gene recessivo H está localizado no cromossomo X, responsável pela hemofilia. Com base nessas informações e nas contidas na árvore genealógica, que a gente vai ver daqui a pouco, responda a seguinte pergunta. Se a mulher 4, que a gente vai ver lá na árvore, lá no heredograma, casa com um homem normal e seu primeiro filho for um menino hemofílico, lembrando que aqui a gente está falando de X recessivo, certo? Ela não tem a característica, mas um filho dela teve, e é X. Então ela é portadora, né? Se o primeiro filho for hemofílico, qual a probabilidade de que o próximo filho, homem, desse casal venha a ser hemofílico? Tá aqui o heredograma. A gente nota aqui que a mulher 4 é essa aqui. Repara que ela já tem um irmão também que expressou a característica, né? Indicando que os pais dela, a mãe dela também é portadora do alelo, o pai dela não é. Ela vai ser portadora do alelo, porque ela vai ter um filho portador também.
o heredograma dela seria igual ao da mãe dela, ao dos pais dela, né? Ela teria ali... Eu vou mostrar no slide agora, mas basicamente a probabilidade seria de 1/2 do filho dela ser hemofílico. Aqui, eu tracei os genótipos de todo mundo. Repara que o X vermelho é o afetado, né? Aquele que vai, no caso ali, indicar que a pessoa pode manifestar a característica, só que a mulher, como é um X recessivo, ela precisaria das 2 cópias para manifestar, né? Para expressar a característica. Como elas são heterozigotas, elas não expressam no fenótipo. Agora, o homem, que tem apenas um X, é hemizigoto, ele expressa a característica. Essa mulher aqui, então, ela vai se relacionar com um homem normal, e o cruzamento dela vai ser igual ao da mãe dela e do pai dela, como eu falei ainda agora. Ela vai ter metade dos irmãos homens, né? Um deles vai ser afetado, enquanto que as mulheres, nenhuma delas vai expressar a característica, embora uma delas seria portadora. Então tá aqui o cruzamento, ó. Cruzei, né? Uma mulher portadora do alelo com um homem normal. Eu ignorei aqui as mulheres, porque a questão falou sobre homens, né? E metade dos homens, metade da prole masculina, seria então portadora do alelo, portanto manifestaria a característica porque o pai passou para ele o Y. 39. Nas cianofícias, cianobactérias, né? Não se conhece nenhum processo de reprodução sexuada. Claro, são bactérias, né? Elas fazem ali bipartição, né? Simples. Nesse grupo, a variabilidade genética é causada especialmente por... O gabarito foi letra B, mutação. Algumas pessoas talvez pudessem ter chutado aqui conjugação, porque bactérias fazem conjugação e é um ótimo mecanismo bacteriano para variabilidade genética. Como o gabarito colocou mutação, a gente vai entender que eles quiseram dizer o seguinte, que especialmente vai ser por mutação, embora eles não neguem a possibilidade de conjugação. Mas aí alguém pode pensar, mas será que cianobactérias fazem conjugação? Sim, elas são capazes de fazer conjugação. Tá aqui um artigo que fala justamente sobre um procedimento laboratorial, né, de transferência de DNA por meio de conjugação, né, em cianobactéria. Então, a conjugação parece ser um meio geral, né, de introduzir DNA de Escherichia coli, que é uma linhagem de bactéria, em cianobactéria. Utilizando o amplo arsenal, né, do aparato de conjugação dessas cianobactérias. Eles colocam algumas coisas técnicas ali, mas enfim. Para obter uma conjugação estável, né, uma transferência estável por conjugação, é necessário cumprir aqui algumas etapas. Primeiro tem que ter o contato de conjugação, e as cianobactérias são capazes de fazer isso, elas têm um aparato, né? A transferência do DNA, o DNA, ao entrar na hospedeira, vamos colocar assim, ele tem que escapar da degradação, que pode acontecer em alguns casos, porque é uma coisa exógena, né, vindo para dentro da célula, é capaz que a célula ataque aquilo como sendo algo estranho, né? E por fim, o DNA tem que se replicar e se integrar ao genoma da nova casa dele, vamos colocar assim. O primeiro requerimento, que é o contato de conjugação, né, é atingido na maioria das gram-negativas, incluindo cianobactérias. Então, assim, elas são capazes sim de fazer conjugação. Ficaria a questão, a variabilidade genética nesse grupo, então, seria mais por mutação ou por conjugação? Lá na questão, o gabarito foi por mutação, então vamos seguir o gabarito, né? Afinal, eu não tenho como bater o martelo com relação a isso. 40. No desenvolvimento dos cordados, 3 caracteres gerais salientam-se, distinguindo-os de outros animais. Assinale a alternativa que inclui estes 3 caracteres. Letra E, tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas branquiais na faringe. Meu objetivo aqui não é ficar me aprofundando de maneira muito densa nos conteúdos, né, nos assuntos, então eu vou colocar um link aqui para essa página da USP, que é uma disciplina, né, Zoologia de Cordados, atualizada, né, foi de 2023. Enfim, cordados aqui vai ter muito material interessante, vai ter links, vai ter vídeos, vai ter arquivos, enfim. Tem slides, então eu vou mostrar agora, por exemplo, esse slide aqui da aula 2. Aula 2, origem dos cordados, urocordata, cefalocordata, slides bonitos com imagens, bem organizado. Alguns cladogramas aqui com relações filogenéticas dos grupos, né? Tendo como grupo externo ali os hemicordados. Alguns também indicando aqui o surgimento das características, né? Então, por exemplo, aqui na base, aqui, fendas faríngeas, enfim, depois cordão nervoso, notocorda, enfim, e os grupos, né? Eu queria mostrar esse slide aqui, ó. Sinapomorfia, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Sinapomorfias de cordados. Aqui em azul a gente nota aqui, ó, notocorda, certo? Tubo nervoso dorsal, ok? Fendas faríngeas, tudo a gente viu lá na questão, né? Cauda pós-anal. Então aqui a gente tem um resumo aqui de sinapomorfias, características novas, certo? Exclusivas desse grupo aqui. 41. Na cisticercose, o homem pode fazer o papel de hospedeiro intermediário no ciclo evolutivo da Taenia solium. Isto acontece porque, nesse caso, o homem ingeriu ovos da Taenia. Aqui a pessoa tem que ter cuidado, claro, entre a diferença, né? As duas doenças, a teníase e a cisticercose, são provocadas pelo mesmo parasito, que é a Taenia solium. Mas na teníase você vai ingerir, né, de forma ali acidental ou não, a larva do parasito, que vai se desenvolver ali no seu intestino, né? Vai começar a te parasitar, seu trato digestivo, digestório, enfim. Enquanto que para você ter cisticercose, você vai ingerir os ovos da Taenia. E ele vai se desenvolver ali, vai, né, produzir ali aqueles cisticercos que vão ficar no tecido, né? E se atingir o tecido nervoso, né, pode
acabar ali em neurocisticercose, que geralmente é letal. Então, assim, B, andou descalço em terras contaminadas. Aqui a gente tá pensando em ancilostomose, né? O amarelão, ancilostoma. Picado por barbeiro, doença de Chagas, né? Nadou em água com caramujo, que é a esquistossomose. Vou colocar um link para esse artigo aqui do manual MSD, infecção por Taenia solium, Taenia da carne de porco e cisticercose. Todos os artigos aqui escritos por especialistas, PhDs, né? Então, infecção por Taenia solium, teníase, infecção intestinal por tênias adultas provenientes da ingestão de carne de porco contaminada, né? Vermes adultos podem produzir sintomas gastrointestinais. Enfim, cisticercose é a infecção causada pela larva de Taenia solium que se desenvolve depois da ingestão de ovos, certo? E eu recomendo, honestamente, a leitura de todo esse capítulo aqui, tá vendo? Um capítulo inteiro. Começa ali com visão gerais de infecções por cestódios, eles vão falar de outros parasitos, inclusive, não apenas a tênia, né? Outros tipos ali de parasitos. Vamos falar também sobre tênia saginata. Cuidado com a tênia saginata, porque ela produz também teníase, carne de vaca, né? Mas ela não produz cisticercose, ok? A cisticercose é apenas pelo consumo ali da carne, ou melhor, dos ovos, né? Da tênia solium. Então aqui, por exemplo, a tênia saginata, carne bovina, né? Vai ter uma teníase, né? Aquele parasito ali no trato gastrointestinal, tratada com algumas drogas, nada muito grave, não desenvolve aqui cisticercose. O homem se contamina ao ingerir cisticercos, que é a forma larval, né, na carne bovina, crua ou mal cozida. 42. Assinale a alternativa que contém apenas plantas da família das leguminosas, família Fabaceae leguminosa. Temos aqui feijão, ervilha e soja na letra A. Correto. Outras alternativas colocaram outros frutos, né? Outros vegetais, outras hortaliças. Na verdade, aqui tem muito fruto e alguns caules e raízes, né? Então a gente tem chuchu, abobrinha, berinjela, pepino, abobrinha, tomate, batata, tomate, cenoura, enfim. Então, muito brevemente aqui no itis. Phaseolus vulgaris, feijão comum, família Fabaceae, leguminosa. Pisum sativum, famosa ervilha, família Fabaceae. Glycine max, feijão China, que é soja, né? É uma variedade de soja, família Fabaceae. Mas vamos aproveitar para ver também as outras plantas que estavam lá na questão. Cocumis sativus, famoso pepino, família Cucurbitaceae. Cucurbita pepo, abóbora comum, família também Cucurbitaceae. Sequium eduli, o chuchu, família Cucurbitaceae também. Estão percebendo um padrão? Bom, chega de Cucurbitaceae, vamos agora para Ipomeia batatas, que é a batata doce, né? Família Convolvulaceae, ordem Solanalis. Temos aqui também Solanum lycopersicum, que é o tomate. Família Solanaceae, né, da ordem Solanalis. Agora, olha só que legal. Solanum melongena, que é a berinjela. Também família Solanaceae. Solano, mesmo gênero do tomate. Berinjela e tomate são frutos que, a despeito de suas diferenças, têm muito em comum, né? Inclusive, a berinjela em inglês é eggplant, né? Planta-ovo, por causa disso aqui. Algumas variedades, né? A variedade mais comum, quando a berinjelazinha, né? O frutinho, nasce, ele é branquinho, parece um ovinho. Então, eggplant. E agora temos aqui no mesmo gênero de tomate e berinjela, Solanum tuberosum, que é a batata inglesa, também família Solanaceae. E você deve estar pensando, caramba, o que uma batata inglesa tem a ver com um tomate e uma berinjela? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você está pensando isso é porque você está comprando um tubérculo, um caule tubérculo, certo? Com frutos. Se você um dia vir um pé de batata pessoalmente, com fruto, você vai ver que o fruto da batata, que a gente nunca come, né? Que não faz parte da nossa dieta, pelo menos não tradicionalmente, mas o frutinho dela é isso aqui, é um tomatinho, tá vendo? Então, assim, é muito parecido com o fruto do tomate que a gente come, da berinjela também, né? Estruturalmente falando. Então, tomate, berinjela e batata fazem parte do mesmo gênero, certo? Só que de um a gente come o caule, que é a batata, né? Rica em amido, e dos outros a gente come o fruto. E fechando aqui nosso desfile, temos aqui, eu não sei pronunciar, acho que é Daucus carota, cenoura, certo? Família Apiácea, enfim. Veja como nossa dieta depende, né, de cucurbitáceas e solanáceas. E também, claro, de leguminosas. 43. Todos sabem que o cavalo tem transpiração abundante. Eu não sabia disso. Que o cão toma fôlego quando cansado, com a língua dependendo para fora, ok? E que o porco deita na lama e depois se seca ao ar. Estes mecanismos, eles servem para diminuir a temperatura corporal, né, do animal. O suor, a transpiração, por exemplo, diminui a temperatura do corpo. É um mecanismo fisiológico para a diminuição da temperatura. 44. O gráfico e a tabela abaixo mostram as curvas de absorção de energia pelas clorofilas e os comprimentos de onda da luz. Então a gente tem aqui a linha pontilhada é a clorofila B, a linha reta, a linha sólida, né, é a clorofila A. Repara que elas não se encaixam perfeitamente, porque lembra que a gente discutiu num vídeo aí anterior que a clorofila B, ela amplia o espectro de absorção, né, da clorofila A, que está mais intenso, né, a absorção mais... Repara que aqui no eixo Y, no eixo vertical, é a absorção, né, e aqui no eixo horizontal é o comprimento de onda, certo? Então aqui entre 400 e 500, né, por volta ali de 390 até 400... Não, aqui no caso antes do 400, 390 até 430, violeta.
A partir do 400 aqui até 500, mais ou menos, é o azul. Então a clorofila A, e a B também um pouco, absorve bastante aqui no azul. De fato é onde tem esse pico aqui de absorção, né, de ambas. Então assim, as duas ali mais intensamente na região do azul. Portanto, analisando, se conclui-se teoricamente que obter-se a maior produtividade em plantas iluminadas onde que ela estaria fazendo mais fotossíntese, onde ela estivesse absorvendo mais luz. Onde que é? Na região do azul, portanto, azul. E onde que teria menor produtividade? Onde ela estivesse absorvendo menos. Aqui nessa região aqui central, onde fica o quê? Verde e amarelo, tá vendo? Então o verde é onde a planta absorve muito pouco, ela reflete muito verde, por isso que as folhas, geralmente, né, são verdes. A clorofila, né, reflete o verde, não absorve praticamente o verde, portanto ela expressa, ela parece verde pra gente, porque ela tá refletindo o verde, nosso olho, nossa retina, né, nossos cones e bastonetes, especialmente ali os cones, captam aqueles fótons verdes e a gente vê a folha verde. Então, violeta, azul e a região ali do vermelho são as regiões do espectro da luz visível onde a planta tem uma absorção maior. Repara aqui que a clorofila ela fica bem aqui até o 430 mais ou menos, né, que é a violeta, pega um pouquinho do azul e a B ali bem plena ali no azul. E a A vai até ali a região do vermelho e a B para um pouquinho aqui na região do laranja, né? Então a gente pode colocar aqui A é mais ou menos de violeta até vermelho e a B ali do azul até o laranja. Para mostrar como que elas se complementam, né? Como é que uma ajuda a outra. Para quem quer estudar mais profundamente isso, recomendo o livro de Fisiologia Vegetal, que eu uso, que eu mais gosto, é o Thais Zeiger. Tô aqui com a 6ª edição dele, Thais, Zeiger, Max Muller e Murphy. Ótimo livro. Especificamente esse capítulo 7 aqui, ó, fotossíntese e reações luminosas. Ele vai falar sobre clorofila, sobre absorção, tudo aquilo que a gente acabou de ver ali. Então aqui o espectro eletromagnético, né, com ênfase aqui no espectro na faixa do visível, certo? Do violeta ali até o vermelho. Antes do violeta tem o ultravioleta, depois do vermelho tem o infravermelho. Esse gráfico aqui é bem interessante de dar uma analisada depois, quem puder dar uma lida, né, e um estudado nisso aqui. Espectro solar em relação com o espectro de absorção da clorofila. Então a gente tem aqui essa curva preta, que é a emissão solar total, né? O vermelho é a energia na superfície da Terra e essa curva verde aqui é a absorção da clorofila. Repara aqueles dois picos que a gente viu, ó, na região ali do azul, né? Violeta, azul, e na região ali do laranja, vermelho. E aqui no meio, no vale, né, é o verde, né, que é mais refletido do que absorvido. Esse gráfico aqui também é bem legal, o espectro de absorção de alguns pigmentos fotossintetizantes. Tem beta-caroteno, clorofilas, bacterioclorofilas, ficoeritrobilina. Repara que essa ficoeritrobilina, ela tem uma curva que ela tem um pico de absorção justamente nessa região onde todos os outros não absorvem muito, né? Que é ali na região mais ou menos do verde. Interessante isso, né? E está presente ali em algumas cianobactérias e algumas outras lá que eu esqueci. 45. Dentre as formações vegetais brasileiras, aqui apresenta a mais alta frequência de gimnospermas, é a formação conhecida como é a Mata das Araucárias, Araucária angustifolha, ali na região sul. Que você pode ver pelo nome de floresta umbrófila mista, né? Também Mata da Araucária, floresta de Araucária, Araucarieto. É um ecossistema com chuva, pluvioso, né? Alta pluviosidade durante o ano todo, normalmente altitudes elevadas, que contém gimnospermas, mas também coníferas. No Brasil, né, nos estados ali do sul, a presença de araucária é angustifolha, é a que marca essa fitofisionomia. Florestas de araucárias também foram definidas como uma ecorregião da floresta tropical no domínio da Mata Atlântica. E é isso aqui, ó, são essas araucárias enormes, né, que se destacam muito do resto da vegetação, uma planta super característica, muito linda, que dá um pinhão, né, que é uma semente comestível, super nutritiva. Lembrando que gimnospermas não têm flor nem fruta, elas têm apenas sementes. 46. Para que uma planta possa sintetizar as substâncias orgânicas essenciais ao seu metabolismo, ela precisa absorver CO2. Em uma planta vascular, o CO2, qual seria então o trajeto desse CO2 entrando ali, né, para eventualmente chegar ali nos cloroplastos, para fazer ali a fase escura da fotossíntese, onde ele vai virar ali açúcar, certo? Qual seria então o trajeto? Ele vai entrar na folha pelos estômatos, certo? Dissolve-se na parede das células, tranquilo, porque é uma molécula que não tem carga, então ela passa pela parede, passa pela membrana, né? Então, na parede das células do mesófilo, atravessa o plasma-lema, que é a membrana, então sim, molécula sem carga, atravessa a membrana sem problema nenhum, chega ao citoplasma da célula e aos plastos, onde eventualmente vai ali entrar no ciclo de Calvin, para virar açúcar, durante a fase escura da fotossíntese. Tô tentando achar aqui uma imagem legal de um corte transversal de folha pra gente dar uma olhada nessa anatomia. Ok, repara aqui que na fase abaxial de baixo tem aqui os estômatos, certo? As células guarda, né, dos estômatos. Aqui o CO2 entra e ele vai se difundindo ali, né, por todo o mesófilo. Né? Ele vai querer encontrar ali alguma célula nessa região fotossintética do mesófilo, que são as células que têm clorofila.
né? Então tem ali os parênquimas esponjoso, palissádico. O esponjoso é mais caótico, os palissádicas são mais organizadinhas, né? Enfim, aqui na região de cima, a gente vai ter cutícula, vai ter epiderme superior, né? Tem ali em cima tricomas, né? Em algumas plantas vai ter tricomas. Mas eu queria focar mesmo nessa região aqui do mesófilo, né? Que é onde vai estar acontecendo a fotossíntese. E o CO2 vai entrar pelo estômato aqui embaixo. Em algumas plantas pode ser que seja em cima, plantas aquáticas, por exemplo, né? E ele vai querer migrar para alguma célula ali do mesófilo, onde ele vai eventualmente participar da fase escura da fotossíntese. Gostei dessa imagem aqui também, vou dar uma ampliada nela só para mostrar uma coisa. Repara que aqui a gente tem de novo, na fase abaxial, temos aqui, né, os estômatos, né? As cavidades ali estomatais e tudo mais. O parênquima esponjoso, né? Tudo isso aqui é mesófilo, certo? Palissádico, mais organizadinho. Tem aqui uma região vascular, que tem ali xilema e floema, certo? Rodeada aqui por uma camada aqui de células, né? Que é a bainha perivascular. Isso aqui é típico de anatomia crânio. Por exemplo, plantas C4, né? Cana-de-açúcar, milho, etc. Que vão ter essa anatomia aqui. Isso aqui vai indicar fotossíntese C4. Aqui o CO2 vai passar por uma via um pouquinho mais complicada. Ele vai ter que passar por essas células, né, da bainha. Eventualmente ele vai ser transformado ali numa forma de uma molécula de 4 carbonos, que é o malato, né? Vai interagir com o fosfonal-piruvato. É um pouquinho mais complicado. Eu estou falando tudo isso só para recomendar o estudo da fotossíntese C3, que é a comum, C4 e CAN. São as formas alternativas de fotossíntese que vão ser respostas ali a dramas como, por exemplo, ambientes muito secos, com muita alta temperatura, etc. Mas não se desespere. Compra aí o Thais Zager ou vai na biblioteca, pega emprestado com alguém. Capítulo 8. Fotossíntese e reações de carboxilação. Aqui ela vai explicar muito, eles vão explicar muito sobre tudo isso que eu acabei de falar, de maneira muito mais competente, obviamente. Essa figura aqui que bacana, por exemplo, que didática, né? O CO2 entrando ali. Repara que eu falei que na fotossíntese C4, que ela está falando de ciclo C4. Esse CO2 entrou ali numa célula da bainha, certo? Aquela bainha perivascular que envolve a região ali do xilema e floema, né? Que é a região vascular. Ela vai interagir com o piruvato, fosfonal-piruvato, virando malato. E aí sim que ela vai seguir para a região interna, onde ela vai encontrar ali um cloroplasto para ela fazer o ciclo de o CO2, né? Para participar do ciclo de Calvin-Benson. Então repara que é um pouquinho mais complicado. Recomendo muito o estudo disso aqui. Esse malato passa aqui para a região interna, ele é quebrado de novo em piruvato e CO2, o CO2 vai para o ciclo de Calvin e o piruvato volta ali para a região externa para fazer de novo, reagir de novo com outro CO2 que vai entrar pelo estômago. Lembrando que C4 é um mecanismo para manter ali uma proporção de CO2 maior com relação ao O2, né? Que é para evitar que a planta entre em fotorrespiração, certo? Por isso que eu tô falando, estudem isso. É complicado e é importante. Mas recapitulando aqui, a questão não tinha falado nada de C4. Eu que inventei de falar sobre isso aí, nem sei porquê também. Eu meio que está improvisando às vezes as coisas. Aqui ele só falava realmente do padrão, né? Do trajeto padrão do CO2 numa planta C3 normal. 47. O ProAlcool, Programa Brasileiro para a Produção de Combustível, baseia-se fundamentalmente em quê? Letra B. Na utilização de energia luminosa, luz do sol, para a produção de carboidratos por fotossíntese e posterior fermentação destes para a obtenção de álcool, etanol. Enfim, outras alternativas aqui falaram coisas nada a ver, por exemplo, plantação de mandioca, tem nada a ver com mandioca, produção de metano, não, é para produção de etanol, álcool, né? Aí você falou sobre a utilização de extensas áreas para produção de proteína vegetal, obtenção de álcool por destilação, não é por destilação, é por fermentação. A D falou sobre energia térmica do sol. Não, energia luminosa, né? Pela cana-de-açúcar para produção de metanol de novo. Não é metanol, é etanol. Letra E, na busca por fontes alternativas de energia para substituir os combustíveis oriundos de biomassa. Não, a gente quer substituir os combustíveis fósseis, né? E não os de biomassa. Isso aqui, inclusive, é um combustível feito a partir de biomassa. Certamente é um biocombustível. 48. As marés vermelhas, fenômenos que podem trazer sérios problemas para os organismos marinhos e mesmo para o homem, são devidas proliferação excessiva de certas algas planctônicas que liberam toxinas na água. Muito provocada ali pelos dinoflagelados, né, que a gente está acostumado a ver aí nas reportagens. Geralmente eles se proliferam e causam ali aquela aparência, né, de maré vermelha. Tem a questão das toxinas, então é perigoso, não é recomendado entrar na água quando tem essa floração de dinoflagelados, vamos colocar assim. Mas enfim. Vou colocar um link na descrição para essa página aqui da USP também. É um podcast rapidinho, desvendando o oceano, maré vermelha. 4 minutinhos só. E tem uma especialista aqui falando, a doutora pesquisadora, né? Aurea Chiotti, não sei pronunciar, é italiano, né? Deve ser Chiotti, não sei. E, enfim, é uma especialista, ela tá falando ali de maré vermelha. 4 minutinhos é rapidinho, acho que é interessante, né? Tô aqui divulgando, né? Uma coisa que eu acho que é interessante da USP. Quem quiser clicar e dar uma ouvida, uma escutada. Bom, ela é apresentada no podcast como Aurea Ciotti, então tô apenas corrigindo aqui a pronúncia, não sei exatamente, né? Mas ele apresenta assim, então, Aurea Ciotti. E com isso ficamos por aqui. No próximo vídeo, então, veremos a edição de 1981 da FUVEST, questões de biologia. Até lá!